campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Estude Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, na psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje vamos ler o capítulo 32. Antes, saúdo os amigos, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos que vêm acompanhando o nosso trabalho Reflexões no nosso canal. Então, queridos, o tema é esnobismo. Vamos lá, vamos ver. Essa leitura, esse trabalho foi estudado no capítulo 17, Um Homem de Bem, né? Item 10, e na questão 875 do Livro dos Espíritos. E tem como a regra áurea e ação no bem. O esnobismo começa assim. Um exotismo existe que ameaça as fileiras espíritas sem ter qualquer das excentridades que aparecem no movimento doutrinário à conta de extravagância marginal. Disparate talvez pior, porquanto, se nas atividades paralelas ao caminho real da ideia espírita, somos impelidos a reconhecer muita gente caracteristicamente sincera nas intenções louváveis. Nessa outra esquisitice, vamos encontrar para logo a máscara de atitudes e maneiras em desacordo com os princípios arejados da nova revelação. Reportamo-nos ao esnobismo, que comparece muitas vezes em nossas formações, qual praga enquistada em plantação valiosa. Companheiros que se deixam vencer por semelhantes prejuízos fornecem em pouco tempo os sinais que lhes são consequentes. Continuam espíritas e afirmam-se espíritas, mas começam afetando ter orientação de natureza superior, passando a excessiva admiração pelas novidades em voga e desprevenidamente sem maior atenção pelos ensinos da doutrina, que abraçam, cristalizam despropósito de modo de ser. Habitualmente apaixonam-se por exterioridades sociais e escolhem classe determinada para frequentar. Isolam-se em grupos segregacionistas, com quantos se supõe representantes da mais alta ortodoxia em matéria de opinião. Acreditam muito mais em títulos transitórios do academicismo e em facilidades econômicas do que no valor substancial das pessoas. Grave isso, né? Estimo espetáculos acima de serviço e evidencio apreço além do que é justo aos medalhões do mundo, à medida que se fazem mais distantes e envergonhados de qualquer relação com os humildes. Estão sempre dispostos a ordenar no trabalho em assuntos de organização, horários, local e condições, sem permitir que o trabalho os comande nas disposições e disciplinas com que lhe foi estabelecido. Nas obras de beneficência, tratam irmãos com penúria, como se fossem párias sociais, ao passo que se inclinam reverentes perante qualquer figura de relevo mundano de mérito duvidoso. Nós, os espíritas desencarnados e encarnados, devemos estar de sentinela contra semelhante absurdo.
O esnobismo, repitamos, é parasito destruidor na árvore dos nossos princípios e realizações. Vigiemo-nos, imitemos o lavrador correto que zela pela própria lavoura, e se o esnobismo surge sorrateiro em nossas atividades, procuremos de imediato dar o fora com ele. Meu Deus, a gente tem que cuidar muito, né? Esnobismo. Mas vamos ver o que nos diz o capítulo 17, né? O item 10, o homem no mundo. É de um espírito protetor, se não me engano, foi em Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a existência do bom espírito. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito. Aqueles que, porque chamais a fim de que, encontrando em vós a necessária disposição, possam lançar em profissão a semente que é preciso germinar em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Sempre a caridade e a justiça, né? E vai lá adiante, é bem grande esse item, né? Nós vamos parar por aqui para ver o que diz o Livro dos Espíritos. No capítulo 11, lei de justiça, de amor e caridade. Olha, vamos ver o que diz aqui, que é o item 875. Como se pode definir a justiça? É a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Duas coisas determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos olhares da Idade Média. Esses direitos adquiridos que vos parecem monstruosos pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente de alçada do tribunal da consciência. E aonde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, né, meus amados, vamos procurar sempre ter pureza de pensamento e grandeza, né, prudência nessa doutrina de amor, esse consolador prometido. Fica a lição de hoje. Um grande abraço, que Deus continue nos amparando. Até a próxima, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site